Então, vocês ouviram falar um pouquinho de quem? Do Augusto Comte. E agora a gente vai entrar no Emile Durkheim. Emile Durkheim era funcionalista e organicista. Ele vê a sociedade assim como se fosse um organismo comparado ao nosso corpo. Então, a gente precisa dos nossos órgãos, né, saudáveis para que o nosso corpo possa estar, né, de pé, não é isso? Então, o que ele dizia? Se a sociedade está tendo alguns conflitos, está tendo algumas situações difíceis, o caos, as situações desesperadoras, é porque algum desses órgãos ele deve estar doente, né? E aí ele começou a ver que a sociedade ela estava adoecendo, né? Os órgãos responsáveis, tipo as instituições, escola, família, igreja, elas não estavam fazendo a sua parte, né? Então, por isso, a doença da sociedade, essa questão toda. E aí, quando a gente fala sobre ele também, o ponto principal é o quê? Fato social. São todas as maneiras de exercer ou não influência dentro da nossa vida, né? Então, o que acontece? Para ele ser fato social, ele precisa de 3 características. Generalidade, então ele precisa ser algo que é geral, é para todo mundo, não é só no local. Exterioridade, que é o quê? É algo externo, que independente da tua vontade. Eu não sou violenta, aí eu morro, a violência vai embora. Não, né? É algo que independe da minha vontade. Por mais que eu odeie a violência, que eu quisesse que a violência não existisse, ela vai existir porque é algo que já existe e antes do meu nascimento eu vou embora e eu não vou mudar isso daí, tá? E também a questão da coercitividade. O que é isso? É a punição. Então, a partir do momento que eu não cumpro com aquilo que a sociedade está colocando, eu vou sofrer uma punição. Uma punção já, perdão. Uma punição. Então, o que acontece? Eu dou exemplo, às vezes, digamos, do uniforme. O que acontece? O uniforme ele foi feito só para uma escola? Não. Todas as escolas, né, a grande maioria delas tem uniforme, porque o uniforme vai identificar, certo? E aí, o que acontece? É geral. Hoje eu não quero de uniforme, independente da minha vontade, o uniforme ele vai existir. Por quê? Porque é uma regra da tua escola, tá? E a questão da punição, da coerção, é se eu não vou de uniforme para a escola e é para eu de uniforme, o que vai acontecer se eu for sem uniforme? Eu não vou entrar. Então, essa é a minha punição. Então, naquele dia pode ser que tenha uma prova, a professora marcou uma prova, eu não fui para a escola porque eu resolvi ser uniforme e aí eu perdi. Então, minha punição é que eu vou ficar sem aquela nota, tá bom? Também, outra coisa é meio Durkheim, né? A questão da solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Então, a solidariedade mecânica é a solidariedade primitiva, onde todo mundo era aquela questão onde se pensava no coletivo, onde a mulher ficava cuidando da casa e dos filhos, os homens iam à caça, à pesca, e quando eles chegavam, eles colocavam tudo à disposição de todos, né? Não existia ainda as instituições, não existiam aquelas regras, era tudo no bem coletivo. Essa é a solidariedade mecânica. E a orgânica já é aquela mesmo que está começando a questão do capitalismo, divisão social de trabalho, e cada um agora tem a sua função, cada um tem seu trabalho, sendo que o padeiro precisa do enfermeiro, o enfermeiro precisa do açougueiro sucessivamente, mas são coisas que eu posso dizer, cada um é independente na sua profissão, mas é dependente para viver no coletivo. São coisas individuais, são as profissões, são o trabalho, a divisão, cada um tem o seu trabalho e tudo mais, tá bom? E também nós temos a questão dos suicídios. Durkheim vai falar de suicídio, 3 tipos de suicídio: suicídio altruísta, egoísta e o anômico. Então, o que ele dizia? A partir do momento lá que Augusto Comte falou sobre os suicídios, Durkheim resolveu estudar sobre os suicídios e fez um livro sobre os suicídios, 3 tipos. Então, suicídio egoísta, né? É o exemplo, aquela pessoa que está passando por um problema e aí ela está pensando só nela, ela não pensa que tem uma sociedade em torno dela, não pensa que tem os pais, ela vai e se mata achando que ela está o quê? Acabando com aquele problema dela. Então ela pensou egoisticamente, se matou porque pensou no seu próprio problema, tá? O suicídio anômico é aquelas pessoas que se mataram lá na época da Revolução Industrial. Por quê? Porque elas não conseguiram viver em meio a tanto problema, né, na sociedade. Então hoje a gente já viu pessoas que morrem porque é tanto desemprego, elas ficam desesperadas e não sabem viver em meio à causa. Então é o suicídio anômico, segundo Emile Durkheim. E o suicídio altruísta são aquelas pessoas que já são contrárias, elas não são egoístas, elas são aquelas pessoas que pensam muito mais nos outros. A gente tem o exemplo dos kamikazes, homens bombas, que eles pensam na nação e não pensam neles e acabam morrendo. Então, basicamente, a gente vai ver que falar de Durkheim é falar dessas coisas, tá bom? Ok, daqui a pouco eu mando
Max Weber e Karl Marx, tá bom? Aguardem os próximos vídeos. Beijo!